Vamos falar agora do convite. Fez a lista, separou quente, morno e frio, agora você vai para o convite. O convite é a segunda fase do seu motor, é a segunda ação de resultado. E o convite, ele tem que ser rápido, no mínimo 30 segundos, no máximo 2 minutos. Porque se ele passa de 2 minutos, há exceções, é claro, mas se ele passa de 2 minutos, ele passa a ser uma apresentação, não mais um convite. E você não pode invadir a outra ação de resultado nem a outra fase do seu processo no motor. E uma regra básica de convite é você usar o form, que é você falar sempre, né, de forma a se identificar no contato, a perguntar como está a pessoa, como está a sua família, sobre a sua ocupação, sobre a sua recreação. Nunca abordar no convite a pessoa, seja por WhatsApp, telefone ou pessoalmente, de forma a perguntar se ela quer entrar para o negócio, se ela quer ir para uma apresentação. Não, não é isso. Você tem que usar o form, você tem que segmentar o seu convite. Fazer com que o seu convite tenha a mensagem, né, que é uma técnica ou técnicas que você vai aprender daqui a pouco a utilizar no final. Depois que você conversar com a pessoa, utilizando as perguntas, né, sobre a família, sobre a ocupação, sobre a recreação, é que você vai chegar de fato no convite. Então é importante que você utilize o form para fazer o seu convite. Lembre-se, sem o padrão desse treinamento, você não vai conseguir evolução. É importante seguir tudo que está sendo dito aqui. E o convite ele precisa ter essas regras sendo seguidas. É claro, trate como regras palavras-chave, né? Porque o convite, você vai ver daqui a pouco, ele tem pilares e um dos pilares do convite é você ser natural. Então é importante que você não seja robotizado. Sempre que for efetuar o convite, devemos conversar com a pessoa para saber como ela está. Após esta conversa é que serão aplicadas as técnicas. Reforçando o que eu falei, é importante conversar com a pessoa, saber como ela está, para depois aplicar as técnicas. Nunca abordá-la de forma a aplicar as técnicas passando pelo form. Os 5 pilares de um convite são entusiasmo, simplicidade, naturalidade, firmeza e rapidez. Você tem que fazer um convite de forma a passar para a pessoa que você está entusiasmado em fazer aquele convite. Você não pode fazer um convite triste ou cheio de problemas. Se você tiver um problema e você ainda não resolveu, não faça o convite. Resolva o problema e depois você faz o convite. Porque é importante você seguir esses 5 pilares. Seja simples no convite, tenha simplicidade, não precisa inventar palavras, né? Adeque o seu convite a cada pessoa, mas também não precisa inventar palavras que você não sabe nem o que é, que você não sabe falar. Naturalidade, seja natural, não seja robotizado, não faz o Ctrl+C, Ctrl+V, isso não funciona. Você faz um convite para uma pessoa e você vai copiar e colar no WhatsApp, por exemplo, para 50 pessoas, isso não vai funcionar. Então, trate o convite como uma fase, trate com profissionalismo e trate de forma natural e não robotizada. Um convite para cada pessoa. Converse com a pessoa, aplique o form e depois chegue no convite. Seja firme, firmeza é essencial para um convite, principalmente se ele for presencial. Fale com certeza, sem dúvida, sem gaguejar, né? Tenha em mente o que você quer falar e passe isso para a pessoa. E, de fato, seja rápido, né? O 5º pilar é a rapidez. Você ser rápido no convite é você ser efetivo. E o convite, como eu falei, ele tem que ter no mínimo 30 segundos, no máximo 2 minutos. Por que no máximo 2 minutos? Porque pode ser um convite presencial. E geralmente presencial você acaba conversando de outras coisas e você alonga um pouco o seu convite. Mas um convite via telefone ou mensagem, WhatsApp ou outras ferramentas de rede social, você não precisa mais do que 30 segundos ou no máximo 1 minuto. Porque você vai usar técnicas e você vai com certeza conseguir convidar aquela pessoa. A pessoa vai ter uma objeção, você vai saber tratar daqui a pouco. A pessoa não quer aceitar o convite. Paciência, passa para a próxima. O importante é você estar focado que o convite ele precisa ser rápido. Antes de considerar convidar as pessoas, considere algumas regrinhas. Se a pessoa tem tempo no dia e no horário, isso é importante, porque você não vai insistir num convite se a pessoa não tiver tempo naquele dia e horário, é importante ressaltar isso. Quando eu falo dia e horário, é informar para a pessoa que o convite vai ser à noite, mas vai ser das 19 às 21, vai ser à tarde, mas vai ser das 14 às 16, enfim, deixe a pessoa ciente de que serão, sei lá, 2 horas de duração, né? 1 hora de duração.
de acordo com a apresentação e quem vai fazer a apresentação. Você precisa informar para a pessoa de forma detalhada sobre o dia e sobre o horário específico, ok? Convidar preferencialmente o casal, né? Se o marido tem a esposa tem o marido, o namorado ou namorada, é importante que os dois estejam juntos na apresentação, porque vai acontecer de o marido chegar em casa, da esposa chegar em casa e falar sobre o negócio, mas não da forma que foi apresentado, porque é quase impossível, e com certeza o entendimento do receptor da esposa ou do marido não vai ser adequado para o que você fez numa apresentação ou para quem apresentou. Então é importante que o casal esteja junto na apresentação para que as dúvidas sejam tiradas juntas, se ele for entrar no negócio ou não, mas é importante que eles estejam juntos. Informe sobre o traje adequado, isso traz seriedade ao seu convite. É óbvio, né? Avisar para, se possível, não levar crianças, muito importante. E solicite pontualidade e compromisso. Valorize o seu convite. A pontualidade e o compromisso mostra para a pessoa que está recebendo o convite, né, que você está fazendo, que de fato é algo sério, é algo valoroso, que ela vai dar valor ao que foi feito, né, ao convite que foi feito, e vai marcar presença no dia da apresentação ou da reunião. É importante treinar, então é importante também ter exemplos de convites. É por isso que nesse treinamento a gente tem exemplos de convites para que você possa utilizar no final daquela técnica do form. Ou seja, o M, que é a mensagem, é exatamente essas técnicas que você vai aprender agora. Um exemplo de convite é bem simples. Você gostaria de ganhar um dinheiro ou algo extra em suas horas livres sem atrapalhar a sua atividade principal? Ou seja, você vai fazer as perguntas, né, sobre a família, sobre a ocupação, sobre a recreação, e depois você vai utilizar essa técnica. Então você não vai abordar a pessoa de forma a surgir na mente dela uma interrogação sobre o que você está falando, né? É claro que isso vai surgir, mas de forma adequada. Até porque você pode abordar uma pessoa que você não tem contato há 1 ano, 2 anos, e você pode abordar da forma errada e queimar um cartucho, né? Queimar um possível diamante. Você gostaria de fazer algo diferente e que gere renda em suas horas livres? Observe que os convites eles são bem rápidos. O que você faria se tivesse uma oportunidade de alavancar sua vida profissional e financeira? Esses exemplos de convites, assim como esse treinamento, a gente envia o PDF para você, então fique tranquilo, você vai poder estudar em casa depois que você receber o PDF, até para você fazer, né, o convite da forma correta, sem precisar estar sempre tirando dúvidas com o seu patrocinador. Isso é importante, mas você também tem que ser independente e caminhar sozinho, para isso que tem esse treinamento. Mais exemplos de convites. Se surgisse na sua vida uma oportunidade de ter mais tempo livre, renda e segurança, te interessaria conhecer hoje ou na próxima semana? Observe, você está fazendo perguntas afirmativas. Você está perguntando de forma a já agendar uma apresentação para a pessoa. Isso é interessante, uma técnica que funciona. Esse próximo exemplo ele pode funcionar para as Opens, né? Você pode utilizar às 20 horas de terça-feira, haverá um grande encontro de negócios para empreendedores e empresários. Estarei indo e estou te convidando para aproveitar comigo este convite. Então é importante fazer um convite para cada pessoa, por isso que tem vários exemplos, e esse é um exemplo que pode ser utilizado para uma Open, né? Mais exemplos. Você analisaria novas formas de fazer negócio e ganhar dinheiro? A pessoa vai ter uma objeção, mas a gente vai saber tratar essa objeção. Daqui a pouco você vai conhecer algumas objeções e vai saber tratá-las. Descobrir uma oportunidade de negócio com um grande potencial de renda. Se o dinheiro for bom e não atrapalhar o que você está fazendo agora, você gostaria de obter mais detalhes? A pessoa vai responder, não, paciência. Você pode encerrar o seu convite aí, agradecendo, né, para não, a depender da pessoa, não perder nem a amizade. Ou se ela disser ótimo, você segue. Então vamos nos encontrar em tal local e horário para conversar sobre o assunto. Ou então vamos marcar uma reunião com um cofundador da marca Empreendedor Ativo para apresentar sobre o projeto, né, para falar sobre o projeto. Enfim, se a resposta for positiva, fica muito mais fácil de você seguir no convite. Mais exemplos de convites. Você conhece alguém que gostaria de ganhar de R$600 a R$1.500 trabalhando nas horas vagas sem atrapalhar sua atividade profissional? Pede para me ligar, por favor. Esse é o exemplo de um convite indireto, onde você está convidando a pessoa de forma indireta. É óbvio que ela vai se interessar, né? Não existe uma pessoa
em sã consciência, que não se interesse com a oportunidade de ganhar dinheiro. A não ser que a pessoa ela pode saber também que você está fazendo um convite de marketing de rede, né? Isso é óbvio. As pessoas recebem convites de marketing de rede diariamente. Então você vai saber tratar essas objeções que vão vir, se ela já saber mais ou menos do que se trata o seu convite. Amigo, o que você está fazendo agora? Ele pode responder: nada. Estou indo aí, não saia de casa. Esse é o exemplo de convite de 10 segundos. É um convite que você conhece a pessoa, você tem intimidade para ir na casa dela e você está apresentando o plano. Então você vai na casa dela, apresenta o plano e a depender se a pessoa está dentro da sua equipe. Um convite rápido, simples e funcional. Mais alguns exemplos. Fulano, eu me envolvi num projeto empresarial muito interessante e quero te fazer uma proposta. Você tem interesse em aumentar sua renda? Quando posso te encontrar para falar sobre o assunto? Bacana também porque envolve proposta, interesse, empresa, e as pessoas no convite, a depender, ela vai saber que não se trata, né, de um marketing de rede também. Tem esse lado também da moeda. Convite indireto, mais um convite indireto. Estou trabalhando em uma empresa fantástica, onde ocupo uma determinada posição e pode indicar pessoas. Os ganhos médios são de 700 a 2 mil reais, trabalhando nas horas livres. Você conhece alguém que seja honesto e de sua confiança que eu possa indicar? Olha só, mais um convite indireto e que funciona muito bem. E à disposição nesse treinamento para que você comece a utilizar. Primeira objeção que a gente tem que tratar é exatamente essa. A pessoa vai perguntar, 90% das pessoas vão perguntar o que é, do que se trata. Aí você tem que saber responder. E a primeira resposta é falar o seguinte, é exatamente sobre isso que vamos falar, só que pessoalmente. Você já coloca na pessoa, né, algo que ela não esperava. Você responder uma objeção de forma inteligente e ela pode te perguntar outra coisa. Mas se ela com certeza não perguntar, você vai conseguir dar continuidade ao seu convite. Mas se ela vier a perguntar, você tem outra resposta. Infelizmente não tenho como te responder, porque 95% é visual e você não entenderia apenas com palavras. Em tal dia, estará aqui alguém especializado, um cofundador, um líder, um sócio da marca Empreendedor Ativo para falar do assunto, né, e nos trazer todas as informações necessárias. É importante que você saiba lidar com as objeções e, claro, se tiver muitas objeções e passar do tempo de 5 minutos, você pode ser rude e tirar o convite da pessoa. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas é bom que você já saiba que o convite ele pode ter objeções sim, mas você vai saber tratá-las de forma rápida, e você vai conseguir trazer essa pessoa para a próxima fase, próxima ação, que é uma apresentação. Mais objeções. Não tenho dinheiro. Essa objeção, ela pode ser o seguinte, você fez o seu convite errado, né, você começou a fazer errado, ou a pessoa pode estar entendendo o que você está falando. Ela já entende que pode ser um marketing de rede, ela entende que empreendedorismo tem que ter investimento, é óbvio, mas elas ainda estão com muito preconceito na cabeça ou são um pouco ignorantes, né? Então você tem que saber lidar com isso também. E você pode responder, por isso mesmo que estou te convidando. Você não precisa também ir na onda, né, do não tenho dinheiro. Até quando você vai ficar sem dinheiro, né? O que você está fazendo hoje não está te dando dinheiro. Até quando você vai ficar sem dinheiro? Você não ofende a pessoa e você responde a objeção dela. Se ela de fato não quiser seguir, né, com o convite, ela vai sair do convite, você vai agradecer e vida que segue. O importante é, nessa fase do convite, você pode começar já a separar o joio do trigo. Porque também você não pode perder tempo com pessoas que não querem entrar no negócio. Você vai saber disso nessa fase do convite. A pessoa pode perguntar, RNOD, Herbalife, né? É uma objeção que é bem clássica para esse tipo de convite que a gente vai fazer. E você vai responder, com certeza não. É emprego? Muitas objeções de emprego vão existir, porque as pessoas acabam achando que uma oportunidade sempre vai ser emprego. Ela nunca pode ser uma oportunidade de ter o seu próprio negócio, de ser um empreendedor, né? Então elas acabam achando que emprego é a solução de tudo e a gente sabe que não é. E você vai responder, é melhor que emprego, é empreendedorismo. Você é uma pessoa que gosta de empreender? Você já faz outra pergunta para que a pessoa já sinta que de fato não é emprego e é empreendedorismo. A partir dessa resposta que ela vai te dar, você vai saber se ela vai ou não seguir no seu convite e vai ou não para a sua
apresentação ou para a apresentação que você vai estar convidando. Mais algumas objeções. Esse negócio é vendas? Você vai responder sempre com uma pergunta. Por quê? Você gosta de vendas? Tanto faz se o convidado diga sim ou não. A resposta sempre será a mesma. Porque se ele gostar de vendas, ótimo. Você pode até agregar ao seu convite essa palavra vendas, até porque ele gosta de vendas, não falando sobre o negócio e nem falando sobre a Boulevard Monde. Você vai falar sempre sobre empreendedores ativos. E se ele disser que não, você vai utilizar o não como um sim, fazendo outra pergunta ou dando continuidade ao seu convite. Pode ser uma oportunidade até para você fortalecer o seu convite. Outras objeções que podem surgir, essas também são clássicas. Esse negócio é pirâmide? Esse negócio é corrente? Esse negócio é reticências? Você vai responder, não tem nada a ver com isso. Ou uma técnica que funciona é, o que é isso? Quando você faz uma pergunta para uma pessoa sobre algo que ela te perguntou, ela vai entender o seguinte, poxa, se ele não sabe o que eu estou perguntando, é porque de fato isso não é uma pirâmide, ou não é uma corrente, ou não é algo parecido. É importante você ter as respostas corretas. Você não precisa ter medo de convidar e nem receio da resposta que vai vir. É importante que você saiba responder e que você saiba desenvolver o convite. É para isso que existe esse treinamento. Para qualquer pessoa, a resposta vai ser sempre não. Até porque pirâmide é crime e a BEVD está aí para isso, para regulamentar as empresas sólidas, como a Boulevard Monde. Algumas dicas muito importantes dentro do convite. Procure deixar a pessoa curiosa, pois quanto maior for a curiosidade dela, maior será a chance dela aparecer na empresa ou de te ouvir. Eu tenho experiência de convites onde eu uso muito isso, a palavra-chave, curiosa. A maioria dos meus convites eu deixo a pessoa curiosa, porque a chance vai ser muito maior dela aparecer numa apresentação e ouvir na apresentação sobre o negócio. Então a curiosidade vai te dar sucesso dentro desses convites. Não revele nada, fale tudo ou não fale nada. Se você falar tudo, a chance de você perder um convite para seguir a fase da apresentação é grande. Mas se você não falar nada, seguir as técnicas, você pode ter sucesso no seu convite. Ao achar que a pessoa ficou em dúvida, mais uma dica, seja duro e retire o convite dela e diga que passará para outra pessoa. Se você vê que o convite está se estendendo demais, que existem muitas objeções e que a pessoa de fato ela não está afim de seguir dentro dessa linha que é para a terceira ação, que é a apresentação, você pode simplesmente tirar o convite dela e passar para outra pessoa. Você pode perguntar a ela se ela tem alguma pessoa para indicar, porque é uma oportunidade, você tem poucas vagas ou apenas uma vaga e você pensou naquela pessoa que você está convidando como uma pessoa com potencial para esse projeto, para essa reunião, e como ela não é, você vai pedir para que ela te passe o nome de outra pessoa. Isso vai fazer com que a pessoa fique balançada e talvez ela aceite o seu convite. E se ela não aceitar, você pode ganhar uma indicação, você pode colher uma indicação. Se por acaso sentir-se sem saída quanto a explicar o que é, diga que não pode explicar porque o sistema é 95% visual. Essa afirmativa, ela é batata. Sempre que você estiver sem saída, use isso. Não posso explicar porque o sistema é 95% visual. Não explique nada no convite. O convite não é uma apresentação. O convite é o convite. Você vai usar as técnicas no tempo exato, com os 5 pilares e você vai ter sucesso. Quanto melhor você for, melhores pessoas você irá atrair. Isso de fato vai acontecer naturalmente, porque você vai evoluindo no negócio, você vai evoluindo no convite, você vai aumentando sua rede e com certeza sua equipe vai te dando cada vez mais sucesso e alavancagem financeira.